Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos com o nosso discipulado, agora caminhando para a doutrina do homem, a antropologia bíblica, Antropologia bíblica, porque nós vamos estudar à luz da palavra de Deus. E antes de mais nada, vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do Teu Filho amado nos colocamos para estudar, Senhor, essa doutrina bíblica sobre o homem, para que nós venhamos, Senhor, encontrar o nosso verdadeiro lugar aqui na terra, como servo e criação Sua, Pai. Tudo isso eu te peço para louvor e glória do Teu nome. Amém. A antropologia bíblica, ela coloca o homem no seu devido lugar de criatura e não de criador, Hoje nós vivemos no tempo de antropocentrismo. Muitos pensam que Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou chegar no culto e vou esfregar 3 vezes e Deus vai realizar 7 pedidos para mim. Deus não é gênio da lâmpada, Entre e faz campanha buscando vitórias e bênçãos. Deus não é gênio da lâmpada. Então, quando você estuda a antropologia bíblica, você não vai ser um crente pidão, um crente que fica fazendo campanha ali aqui para ser abençoado, mas a antropologia bíblica vai colocar você no seu devido lugar de criatura, de pó, de cinza, de miserável, pecador. É isso que nós somos. Então ela nos ajuda a fazer isso. Vamos definir o termo antropologia? O termo antropologia, formado por 2 vocábulos gregos, eu acho que os irmãos já estão familiarizados com logia de logos, Mas vamos falar antropos. Antropos é homem. Homem, certamente já ouviu esse termo na escola. Homem. Então, antropos é homem no grego. Ou seja, estudo do homem. Estudo do homem. Hoje se prega e se ensina que se ensinam em muitos lugares que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Outros vão falar que o homem veio de uma gosma, de um processo evolutivo, mas a Bíblia ensina que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, E é difícil nós acreditar que nós viemos do processo evolutivo, só olhar para o nosso corpo humano, Como que ele conseguiu evoluir dessa forma por obra do acaso? Precisa ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Deus criou todas as coisas, Vamos dar aqui alguns dados sobre a constituição do corpo humano, e você que talvez venha assistir esse vídeo e não é crente, ou talvez que você não acredite na Bíblia, você tem todo o direito para isso, mas eu quero que você pense sobre a constituição do corpo humano e se dá para isso ser obra do acaso. A estrutura do corpo humano ela é maravilhosa, e quando você estuda a palavra de Deus e encaixa isso, você fica maravilhado, Porque a estrutura do corpo humano ela é complexa para ser obra do acaso. O organismo humano ele constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto, que possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos numa velocidade de 360 km por hora. O cérebro de um homem ele chega a pesar 1,4 kg e da mulher 1,25 kg. O corpo humano ele tem 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e de artérias, 10 bilhões de vasos capilares, há 100 trilhões de células no corpo. E o DNA, ele é uma fábrica que contém o código da vida. Então, dá para acreditar que tudo isso foi uma obra do acaso? Então, não dá para acreditar. Nós não viemos de um processo evolutivo e nem temos um ancestral comum no macaco. Nós somos criados por Deus, somos feituras de Deus. E o salmista Davi, perceba que talvez ele não tinha todas essas informações, mas ele mostra como organizado e que de uma forma extraordinária que Deus fez o ser humano. Vamos lá em Salmos 139, 14.
Então o salmista está vindo a mostrar isso tudo que eu falei de uma forma extraordinária, como Deus ele fez o ser humano. Salmo 139, o verso 14, olha o que está escrito: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formados. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entristecido nas profundezas da terra. Então perceba que o salmista Davi, ao fazer uma análise da criação, ele fica maravilhado com tudo isso, porque o ser humano é um ser fantástico, irmãos, é um ser fantástico. Então, feita essa rápida introdução do corpo humano, só para mostrar que é impossível que o ser humano foi obra do acaso, que tem algo por trás da criação, e é Deus, é isso que eu quero que você entenda, né? Por isso que eu dei esses dados, só para colocar, para pensar a título de informação. Então, feito essas considerações, vamos falar também um pouco agora do capítulo 2 de Gênesis. Muitos teólogos liberais e alguns irmãos gostam de atacar também, e algumas pessoas que não são cristãos gostam de atacar, mas vocês falam que só teve um episódio da criação e o capítulo 2 de Gênesis está narrando outra criação, uma segunda criação. Não existe isso, né? O que o capítulo 2 de Gênesis ele está relatando? Ele está pormenorizando a criação do homem. Isso é maravilhoso demais. Ao passo que o capítulo 1 de Gênesis ele está mostrando como Deus criou. Ele não está querendo dar detalhes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que foi Deus que criou os planetas, estrelas, galáxias, tudo mais, mas ele não está querendo fazer um detalhe exaustivo sobre a criação. Perceba que fala que Deus criou os animais. Ele não está querendo falar Deus criou tal animal, tal animal, tal animal. Fazer essa divisão. Então ele só está querendo mostrar que Deus é o criador de todas as coisas, e o homem foi criado no 6º dia. Só que o ser humano ele é um ser tão especial para Deus que a Bíblia coloca um capítulo todo para mostrar como que isso ocorreu. Então é isso que está no capítulo 2. Não se trata de uma segunda criação, se trata da mesma criação que aconteceu no 6º dia, mas agora está dando de uma forma pormenorizada, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Salmos 8, é um salmo messiânico, mas pode ser aplicado à criação do ser humano. Vejamos agora a onisciência de Deus na criação do primeiro ser humano. Isso é interessante, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a onisciência de Deus na criação do ser humano. Gênesis 1, 26 está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui façamos, quero destacar essa palavra, né? Primeiro mostra a origem do homem, façamos o homem. Então, quem nos fez, quem nos formou, quem nos deu vida foi o próprio Deus. Então, é a primeira coisa que eu destaco aqui, para mostrar que nós não somos obra de um acaso. E a segunda coisa que eu quero destacar é que a criação do homem, ela é simplesmente singular. Pois Moisés, ao nos relatar sobre a criação, ele descreve que tudo Deus criou pela sua palavra. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 que Deus criou tudo pela sua palavra, né? E haja luz e houve luz, e haja água e houve água, separação de água. Então tudo Deus criou pela sua palavra. Isso é interessante, irmãos, porque tanto anjos, animais, terra, foi tudo criado pela palavra de Deus. Só que o ser humano não. O ser humano ele teve a reunião do concílio da Santíssima Trindade. E a Bíblia não vai relatar que para Deus criar outra coisa, não teve essa reunião do concílio da Santíssima Trindade. Somente com a criação do ser humano. Façamos, ou seja, então Pai, Filho e Espírito Santo entraram num comum acordo de como que ia ser o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. A terceira coisa que podemos destacar nesse versículo é que a Santíssima Trindade, ao deliberar a criação do homem, não só via ali Adão, não só via Adão, mas sim toda a humanidade. Quando a Bíblia está falando façamos o homem, a palavra que nós encontramos aí para homem é Adam.
Adam. Adam significa humanidade. Humanidade. Então, Adam significa humanidade, porque a palavra homem no hebraico é ish, e a palavra mulher é isha. A palavra mulher é isha e a palavra homem é ish. Então, quando a Bíblia está falando façamos o homem, Deus não estava querendo falar que só ia fazer o homem, Deus estava falando vamos fazer, através do primeiro homem, toda a humanidade. Então Deus já via no primeiro casal, no primeiro ser humano, toda a humanidade. É por isso que eu estou falando da onisciência de Deus na criação. Então façamos toda a humanidade. Então toda a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. E com isso eu quero dizer que não existe raças, existe uma única raça. Vamos lá para Atos 17, 26. Atos 17, 26 vai nos mostrar isso. E de um só fez todas as gerações dos homens. Perceba, de um único só. Então Deus não via somente Adão, via Eva e através desse primeiro casal toda a humanidade. Toda a humanidade, porque Deus é onisciente. E de um só fez todas as gerações. Ou seja, então todos nós descendemos do primeiro casal, Adão e Eva, e todos nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Agora, mesmo com o pecado, o homem não perde a imagem e semelhança de Deus. Ele ainda continua, só que ela fica distorcida por causa do pecado. Então, precisa nascer de novo. Agora vamos entender um pouco também o que significa o homem, a imagem de Deus. Há uma discussão e há vários comentaristas que esboçam seus pensamentos sobre o que seria a imagem e a semelhança de Deus. E antes de nós falar da criação do homem e da mulher especificamente, nós vamos falar dessa imagem de Deus, que é o que se chama de Imago Dei. Imago Dei significa imagem de Deus, termo latino. Imago Dei, imagem de Deus. Então, todos os seres humanos, eles possuem essa imagem de Deus, né? E alguns sugerem que essa expressão, imagem, ela significa que o homem tem personalidade, ou seja, conhecimento, sentimento, vontade, né? E também esse termo imagem pode significar a moralidade, ou seja, a liberdade e a responsabilidade e a liberdade e a responsabilidade e também a espiritualidade, porque o ser humano foi feito para viver em comunhão com Deus. Então, uma dessas explicações é isso, que é o conhecimento, sentimento, vontade. Deus possui tudo isso, né? Conhecimento, sentimento, vontade, liberdade, responsabilidade, e o homem também possui essa espiritualidade, ou seja, o ser humano é um ser espiritual. E essa imagem e semelhança que nos difere dos animais, né? A pergunta é, qual que é a diferença de nós para os animais? Os animais, eles morrem, eles vão para o céu? Não, eles só têm a vida terrena. Então, o que nos faz a diferença entre o homem e o animal? A imagem de Deus. Porque vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, nós vamos ver que os animais foram criados segundo a sua espécie. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Está falando dos animais. A alma aqui está referindo aos animais. Gados e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Ao passo que o homem não foi criado conforme a sua espécie, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso nos difere. Então quando os animais morrem, a vida dele acabou. O ser humano, quando ele morre, não acabou, porque ele tem a imagem de Deus. E Deus é um ser imortal, Deus é um ser eterno. Então quando morre o corpo, ainda há a alma e há o espírito. Então essa é a diferença. E também, de uma certa forma, alguns vão entender que imagem e semelhança, elas também significam o governo. Olha comigo o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse,
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. Ou seja, então essa imagem e semelhança de Deus, alguns vão entender que também foi o governo que Deus passou para o ser humano, porque Deus ele governa todo mundo, e aqui o homem estava sendo comissionado para cuidar ali do jardim. Vamos agora para a criação do homem e a criação da mulher. O primeiro homem, Adão, foi criado do pó da terra. E é interessante, depois vocês consultem a tabela periódica, que nós encontramos na tabela periódica os mesmos elementos químicos que nós encontramos na terra. Quando o nosso corpo se desfaz, nós voltamos para a terra, mas os mesmos elementos químicos que nós encontramos na terra, nós encontramos também no corpo humano. Carbono, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, cloro e etc. Ou seja, nós encontramos todos esses elementos na terra. Isso mostra que a Bíblia estava certa. Está certa. Ou seja, mostrando e testificando a autenticidade da Bíblia Sagrada, que o ser humano foi criado da terra. É interessante também nós pensar o seguinte, que aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra pó aqui, ela vem a palavra humus, né, que dá o sentido de, nós tivemos essa palavra humildade, né? Então alguns creem que aqui não era uma terra seca, mas era uma terra como se fosse uma argila, né? E Deus pega essa terra, né? Ele faz aquele boneco e sopra nas narinas do homem, e o homem passa a ser alma vivente. Então primeiro Deus faz como se fosse, podemos pensar numa espécie de boneco, e sopra o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Isso é maravilhoso. E da costela de Adão, Deus faz a primeira mulher, Eva. E talvez você se pergunte, Deus não poderia ter pegado do pó da terra? Sim, poderia, porque Deus tem o poder de todas as coisas, mas é bom nós pensar o porquê de uma forma lógica. Vamos pensar de uma forma lógica, o porquê que Deus arrancou da costela de Adão a mulher. Podemos pensar da seguinte forma, é bem provável que Deus tira uma das costelas, pois assim eles teriam o mesmo tronco genético, sendo assim impossível a reprodução. Porque talvez se ele fosse tirado da terra, talvez eles não possuiriam. É claro que Deus pode fazer todas as coisas, então é bem provável, muitos comentários vão falar isso, que ele tirou da costela porque eles possuiriam assim o mesmo tronco genético e assim aconteceria a reprodução. E ali ainda no jardim do Éden ocorre o primeiro casamento. Então Deus faz o homem, Deus faz a mulher, e ali ainda no jardim do Éden ocorre o primeiro casamento. Gênesis 2, 23, 24. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta chamará varoa, porque do varão foi tomada. E aqui é a primeira vez que nós encontramos a palavra macho e fêmea. Ish, que é a palavra varão, e Ishá, varoa. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, eu quero dizer aos irmãos que o casamento ele é monogâmico, indissolúvel e heterossexual. Então, o casamento aceitável na Bíblia é esse: monogâmio, indissolúvel e heterossexual. Vamos primeiramente explicar sobre o que é monogamia. Monogamia é o casamento formado por um homem e uma mulher. Ou seja, não é um homem que se casa com 3 mulheres.
mas é um homem que se casa com uma única mulher, e é isso que significa o casamento monogâmico. Então, o casamento aceitado por Deus é isso. Mas talvez você se pergunte, a Bíblia relata que Davi tinha outras mulheres, a Bíblia relata que Abraão teve outras mulheres, e agora vamos entender um pouco sobre isso. O primeiro relato da poligamia, e o que é poligamia? Poligamia é um homem que é casado com mais mulher, poligamia, né? Acontece com Lameque, vamos lá, Gênesis 4, 23, e disse Lameque às suas mulheres, perceba, as suas mulheres, Ada e Zila, ou seja, então Lameque ele tinha duas mulheres, ele foi o primeiro polígamo. A vontade de Deus é que o homem tenha uma única mulher, mas agora nós precisamos também entender a questão das concubinas e essas coisas, precisamos entender um pouco sobre isso, eu vou dar uma rápida explicação. Deus nunca tolerou isso nunca foi da vontade de Deus, mas dentro da cultura que aquele povo estava inserido, a prática da poligamia ela não era um crime. Dentro do contexto do Código de Hammurabi, era permitido o homem, quando ele não tinha, a sua mulher não podia dar filhos, se casar ter relação sexual com a sua serva, para assim manter a sua descendência. Dentro do Código de Hammurabi era permitido, mas isso não significa que Deus se agradava dessas coisas, porque o plano de Deus é que o homem se case com uma única mulher. Então é por isso que nós vemos essa prática. E também é interessante nós pensar um pouco sobre o porquê que tinha isso. Eles viviam em clãs, bem ali no começo, eles viviam em clãs. Então, para eles manter a sua descendência, eles precisavam fazer descendentes. E alguns também eles chegam ao ponto de falar sobre a poligamia, porque eles precisavam manter, e havia muitas guerras entre eles, ou seja, se um homem ele tivesse várias servas e tivesse vários filhos, ele ia ter o quê? Mais guerreiros. Então eles faziam isso também no sentido de estratégia. Mas perceba que isso é uma prática que muitas vezes acaba tirando o homem do caminho de Deus, porque Salomão ele teve 1000 mulheres. E por que ele se casou com tantas mulheres? Ele se casou para fazer alianças com esses reinos. E essas mulheres serviam a deuses pagãos. E olha que interessante, Salomão, o grande, se desvia do caminho do Senhor. Então essa é uma prática que Deus tolerava, não aceitava, mas ele tolerava. E a vontade de Deus não é essa. Se nós abrirmos Mateus 19:8, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele fala que no princípio não foi assim. Mateus 19. Eu falei 19:18, né? 19:8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu sei aqui que Jesus estava falando que essa não era a vontade de Deus. E o que eu quero dizer com casamento indissolúvel? Ou seja, que o casamento é um só. O casamento é um só. Hoje nós vemos a banalização do casamento. Nós vemos a banalização e nós vemos isso entrando dentro da igreja. Os irmãos se casam e passam um mês e eles vão lá e se separam. E inúmeras coisas podem acontecer isso. Talvez eles pensem que não vão passar mais dificuldade ou que não haverá crises. Ou talvez eu não sei. Mas se nós casamos com uma pessoa, nós precisamos ir com ela até o final. A escolha foi sua. A escolha foi sua. E agora você está falando que talvez ela tem defeito ou ela está falando que você tem defeito. Eu sugiro, se você estiver passando por essa fase, que você dobre o seu joelho e busque com a sua esposa em Deus oração e fortaleza, que Deus há de restituir. Porque o casamento ele é só um. E eles chegam aqui no texto de Mateus para testar Jesus. Havia duas escolas no tempo de Jesus. A escola de Hillel era uma escola bem liberal, ou seja, eles falavam que poderia se separar por qualquer coisa.
Casou, poderia se separar com qualquer coisa. Ou seja, ele falava, casou, sua mulher não sabe fritar um bife, se separa. Vai casar com alguém que sabe fritar um bife. Casou, sua mulher não arrumou a casa quando chegou, se separa. Então era uma escola bem liberal que aconteceu. E a outra escola que tinha era a escola de Shammai. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora, era uma escola mais rígida, Então eles falavam que só podia se separar por causa do adultério, só nessa instância. Então a escola de Shammai, ela se posicionava com esse pensamento mais rígido, ou seja, só por fornicação. Então quando eles chegam aqui para perguntar para Jesus, olha que interessante, o versículo 3, capítulo 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então eles estavam querendo que Jesus falasse de qual escola que ele era. Só que Jesus fala que não é de nenhuma escola. Jesus agora ele vai discorrer. Aí Jesus fala, não tendes lido que no princípio macho e fêmea fez? E disse, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está falando, sou de nenhuma escola. E mostra o plano dele. Disse-lhe ele, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que quando alguém repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então vamos à primeira explicação. Eles começam a ir para a lei de Moisés e Jesus leva ele para o princípio. Ou seja, ele está falando, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim, o casamento é indissolúvel. Aí eles perguntam, mas por que Moisés deu carta de divórcio então? Eles estavam querendo pegar Jesus de novo. Aí Jesus falou, Moisés deu carta de divórcio porque vocês têm o coração duro. Porque vocês casam e vê que a sua esposa não sabe fritar um bife, vocês separam. Por qualquer coisa vocês já estão casando com outra. Talvez você casou e você olhou uma mulher mais atraente do que a sua e você casa com outra. Então quando Jesus fala que Moisés deu carta de divórcio, é por causa da dureza do coração. Ele está falando, vocês que têm um coração duro, vocês que não estão entendendo o meu plano matrimonial, vocês que distorceram a minha palavra, porque no princípio não foi assim. E essa carta de divórcio era como que se Deus estivesse olhando com misericórdia para as mulheres. Porque se essa mulher ela fosse abandonada e não tivesse um marido, talvez ela ia mendigar ou se prostituir. Então esse foi um dos motivos de Moisés dar carta de divórcio. E é interessante aqui que alguns vão colocar duas interpretações no versículo 9. Eu, porém, vos digo que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então eles vão falar que a única cláusula para que venha se separar é que, no caso de adultério, aí eles vão falar do adultério, da traição inocente. Um exemplo, a pessoa que foi traída ela é inocente, ela não tem culpa. Então essa pessoa pode se casar com outra, porque ela não teve culpa de ser traída. E a pessoa que foi traída, ela não pode se casar. A pessoa que cometeu o adultério, ela não pode se casar, porque se ela se casar, ela vai estar em pecado. Mas a traída, não, porque ela foi inocente. Mas isso é interpretação de homem, porque Jesus não fala isso. Olha o que ele fala. E o que casar com a outra comete adultério. E o que casar com aquela que foi repudiada, mesmo ela sendo inocente, também comete adultério. Então, tanto aquele que casa com aquela pessoa que foi traída, que não teve nada a ver, essa pessoa estará em adultério. Jesus fala isso. Então, o casamento é só um. Se você está com a sua esposa ou com o seu esposo, está difícil as coisas, vá com ela até o final. Ore, busque a presença de Deus, busque a orientação do seu pastor. Não caia no pecado, não abandone a mulher, não abandone o seu marido. Ore a Deus, busque a presença e a graça de Deus. Porque a única cláusula que a Bíblia fala é quando alguém morre. Aí a mulher está liberada. Então a única condição que se dá para um segundo casamento é no caso da morte. Romanos 7:2.
Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então a mulher está livre da lei do marido. Então, e no caso de adultério? Sei que é difícil, mas o perdão é o melhor caminho. O perdão é o melhor caminho. São casos e casos, mas busque sempre a presença de Deus, busque sempre a reconciliação, porque casamento é um mandamento divino. Então isso que é um casamento indissolúvel. E agora vamos ver sobre um casamento heterossexual. O casamento heterossexual é entre um homem e uma mulher. Esse é o projeto de Deus, pois está escrito que macho e fêmea os criou, mostrando que o casamento, biblicamente falando, permitido e que agrada a Deus, é entre um homem e uma mulher. Por isso que ele está colocando macho e fêmea, mostrando que só há dois sexos diferentes. Mateus 19, 4. Agora nós respeitamos todas as pessoas, precisamos respeitar. E as pessoas são seres humanos livres e elas podem fazer as suas decisões. Mas isso não as isentará de estar diante do trono de Deus. Nós, como cristãos, nós temos a nossa posição. E, como eu já disse, cada um siga aquilo que achar por bem. Mas a palavra de Deus nos adverte que o casamento ele precisa ser heterossexual. E com isso não estou discriminando ninguém. Com isso não quero dizer que sou homofóbico, porque a homofobia não é isso. Mas eu respeito, e assim como as pessoas têm direito de se expressar, nós também temos direito de expressar a nossa fé. Então, o casamento, à luz da Bíblia, ele é monogâmico com uma mulher e com um homem, ele é indissolúvel para sempre e ele é heterossexual. E agora, para nós finalizar, vamos ver a missão do homem e a missão da mulher. Primeiramente, vamos olhar apenas um texto que fala sobre a missão do homem. Teria vários, mas apenas um. Gênesis 3,19. O homem é o provedor do lar. O homem é o provedor do lar. E é claro que hoje também tem muitas mulheres que trabalham e ajudam seus maridos, isso não é errado. Mas a missão de prover, ela está delegada ao homem. Porque a mulher, ela precisa sim cuidar da sua casa e dos seus filhos. E com isso não está colocando ela menos. Porque quando uma mulher ela cuida da sua casa e dos seus filhos, ela está cumprindo aquilo que a Bíblia a ordenou. E no caso, se você, irmã, está assistindo e o seu marido te sustenta e você sabe que não tem necessidade de você trabalhar, mande o seu filho para a creche e deixe ele lá todo dia só porque você quer trabalhar. Não, cuide da sua casa, cuide do seu filho. E louve a Deus pelo o que Deus tem feito em sua casa. Vamos ler aqui o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tomarás. Então, a missão do homem é prover, é trazer o mantimento para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. O homem, ele precisa amar a sua esposa, cuidar dela, Efésios. Quero ler esse texto, mais uma missão do homem. Qualquer prática de machismo, de violência doméstica, nós repudiamos, porque a Bíblia fala que os maridos, eles precisam amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Vós, maridos, essa é a missão do homem, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia fala que o amor de um marido para a mulher precisa ser igual ao de Cristo. Se possível for, você, irmão, dá a vida pela sua esposa. Assim que tem que ser o seu amor para com ela. Agora vamos entender a missão da esposa. Já estamos em Efésios. Vamos ler Efésios 2:5. Não, Efésios não. Tito 2:5, perdão. Tito 2:5. É uma epístola pastoral. Tito, capítulo 2, versículo 5. Está escrito: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja boas donas de casa. As mulheres, elas precisam cuidar sim dos seus lares.
Primeiro livro de Reis, 17 e 17. Primeiro livro de Reis, 17 e 17. Está escrito. Segundo livro, estou no segundo livro de Reis, é primeiro, perdão. 17 e 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa. Ou seja, essa mulher cuidava do seu filho, essa mulher ela cuidava da sua casa. Então a missão da mulher é cuidar sim da sua casa, cuidar sim dos seus lares, porque quando a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, a palavra submissão, ou seja, sobre a mesma missão, não está colocando ela abaixo. É por isso que Deus tirou a mulher da costela, não tirou do pé para que ela venha ser pisada, não tirou da cabeça para que ela venha estar acima, mas tirou da costela para que ela venha estar do lado do seu esposo. Tirou da costela próximo ao coração para que ela venha ser amada pelo seu esposo. Tirou da costela para que ela venha andar lado a lado com o seu esposo sobre a mesma missão. E agora a missão do casal, tanto do marido como a mulher, é educar os seus filhos na palavra de Deus. Eu acho que essa é a missão áurea que os pais têm que ter com seus filhos, trazendo as escolinhas dominicais, nos cultos de ensino e também os cultos domésticos, é fundamental. Intimarás a teus filhos, e delas falarás sentar em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando. Então, Deuteronômio 6:7. Então, os pais têm como missão educar os seus filhos na palavra de Deus. Essa é a missão fundamental, tanto do pai quanto da mãe. Pegamos o exemplo de Susan Wesley, mãe de Joe Wesley, que cuidava dos seus filhos, os ensinava a palavra de Deus. E nós vimos o grande resultado que foi o nosso irmão Joe Wesley. Então terminamos por aqui. Um exercício que eu quero deixar para vocês é que vocês achem 3 textos que falam sobre a criação do homem, sem ser no livro de Gênesis. Então vocês vão achar 3 textos que falam sobre a criação do homem. Você vai achar, eu acho que mais de 20. Então, 3 textos que falam sobre a criação do homem. Mais 2 textos que falam sobre a missão dos pais de educar o filho. E só. E que Deus em Cristo Jesus possa os abençoar. E até a próxima.